Olá, eu me chamo Abílio e tenho 42 anos de idade. Sou morador da cidade de Maringá, no estado do Paraná. Mas na verdade, eu sou de origem mineiro, natural da cidade de Gonçalves, no estado de Minas Gerais. Gonçalves sempre foi uma das cidades de Minas Gerais mais frequentadas pelos turistas, sendo conhecida por muitos pontos turísticos e muitas atrações, que oferece as suas belezas naturais, assim como vistas maravilhosas de montanhas, lagos, cascatas e cachoeiras. Então, quando eu tinha 16 anos de idade, e Gonçalves morava eu, meu pai, minha mãe e meu irmão mais velho, que estava sempre ao meu lado. Meu irmão trabalhava em uma pedreira e era um serviço muito cansativo e tenso. Então, meu irmão, nas suas horas de folga, ele, sua namorada e eu costumávamos passar um longo tempo acampado dentro de uma floresta fechada que se chamava Serra da Mantiqueira, que ficava às proximidades da cidade de Gonçalves. E sempre montávamos nosso acampamento no mesmo lugar, que ficava sob a costa de um lindo lago. Então foi no final de semana. Como de costume, fomos para a Serra da Mantiqueira para montar nosso acampamento sobre a costa daquele lindo lago. Naquele dia, meu irmão havia comprado um barco inflável. A nossa intenção era de cada vez mais explorar aquele lugar, algo que a gente nunca tinha feito até então. Somente montávamos nosso acampamento sobre a costa daquele lago. Mas naquele final de semana, havíamos chegado pela manhã e no mesmo local montemos nosso acampamento. Sobre aquele barco inflável, comecemos a desfrutar sobre aquele lindo lago, se aprofundando e apreciando cada vez mais aquelas belezas naturais. Então, explorando aquele lago, fomos em direção às margens do outro lado do lago. Chegando sobre a costa do lago, subimos em solo e fomos conhecer o outro lado da floresta. Então comecemos a explorar aquele lado da floresta. Às proximidades da costa do lago, avistemos muitas pegadas. E não eram pegadas de humanos e nem de animais. Eram pegadas enormes. Algo que a gente nunca tinha avistado em toda a nossa vida. Meu irmão ficou curioso com aquilo e tomou uma decisão de a gente desmontar o acampamento do outro lado do lago e montar nosso acampamento ali. Passar algum tempo ali para explorar aquele lado da floresta. Então, retornemos ao barco inflável. Fomos até o outro lado do lago, desmontemos nosso acampamento, voltemos àquele lugar e montemos nosso acampamento a alguns metros da costa do lago, próximo do lugar onde havia aquelas pegadas. Então isso já era o final da tarde. Foi quando, de uma longa distância, sob a costa do lago, avistemos um homem que estava nos observando de uma forma muito estranha. Meu irmão perguntou a ele se ele estava precisando de alguma coisa.
Mas o homem não respondia e ficava só nos observando. Num certo tempo, nos observando, ele começou a sair do lugar que ele estava e começou a entrar para dentro da mata. E em seguida anoiteceu. Meu irmão preparou uma fogueira, ficou bem próximo das nossas barracas. Aquela noite, do outro lado do lago, naquele lado da floresta, a noite estava muito linda, mas mesmo assim eu não estava me sentindo bem, porque eu sempre estava acostumado a ficar acampado no mesmo local. Mas mesmo assim eu não estava contrariando o meu irmão. Estava apreciando aquele momento junto com ele e com sua namorada. Ao passar algumas horas, logo recolhemos para nossas barracas. Estávamos muito cansados. Então comecemos a dormir. Foi quando comecemos a escutar um barulho de algo que estivesse correndo, vindo na direção onde estávamos. E aquele barulho estava cada vez mais perto. Foi quando tudo aquilo parou e comecemos a escutar um som assustador que estava muito próximo das nossas barracas. Era um som de um animal muito feroz rosnando. Logo imaginemos que talvez seria o tal animal que fazia aquelas pegadas. De imediato saímos das nossas barracas e avistemos uma criatura assustadora. Ela rosnava olhando em direção àquela fogueira, como meu irmão havia feito próximo das nossas barracas, pois aquela criatura estava muito irritado com aquela fogueira. Então aquela criatura parou de rosnar e começou a olhar em nossa direção. Eu, meu irmão e sua namorada estávamos em pânico, pois aquilo era uma aberração, algo além da compreensão humana. Não tem nem como descrever o que a gente havia avistado naquela noite. Mas ele era um ser muito grande e muito forte, pois a gente não ia ter chance alguma. Éramos muito inferior a ele. Então, naquele momento, meu irmão pegou um pau com brasa e fogo que estava naquela fogueira e falou: "Fiquem próximo de mim." Meu irmão ficou na frente, eu e sua namorada fiquemos atrás dele. Com aquele pau com fogo, ele começou em direção àquele monstro. Aquele monstro começou a se afastar e começava a rosnar. Cada rusno que ele dava vinha tipo um cheiro insuportável em nossa direção. Era como se fosse um cheiro de podre. Meu irmão começava cada vez mais a se aproximar daquele ser e ele começava a se afastar. Então comecemos a ir em direção à costa do lago. Em seguida entramos todos naquele barco inflável. Meu irmão tocou aquele pau com fogo em direção àquele monstro e comecemos a sair daquele lugar, pois estávamos no lago em altas horas da madrugada. Meu irmão com aquele barco não sabia em que direção estávamos indo, pois a gente estávamos em pânico. E aquele ser insolo próximo do nosso acampamento, ele começou a destruir todas as barracas e ficava rosnando, olhando em nossa direção. Meu irmão, eu e sua namorada continuávamos em cima daquele barco inflável, seguindo aquele lago numa direção sem rumo. Ao passar muitas horas naquele barco inflável, naquele lago, foi quando percebemos que o céu estava clareando e logo começou a amanhecer. Estávamos seguindo o lago numa direção que nem sabíamos onde estávamos. Naquele momento, sob o solo, avistamos homens que estavam trabalhando em uma lavoura. Meu irmão se aproximou com aquele barco inflável da costa do lago,
Subimos em solo, em desespero fomos em direção àqueles homens e comecemos a pedir ajuda. Então a gente não contou a história para aqueles homens, somente pedimos se haveria possibilidade deles nos levarem até a cidade de Gonçalves, que a gente havia perdido o rumo do lugar onde estávamos, seguindo naquele lago pelo aquele barco inflável. Os homens se ofereceram para nos ajudar. Com o caminhão que ele era acostumado a carregar suas plantações de hortaliças e verduras, ele nos levou até a cidade de Gonçalves. E meu irmão nem se interessou a voltar naquele lugar para recolher seus acessórios de acampamento. Nunca mais acampemos naquele lugar, e também em lugar nenhum. Mas eu, meu irmão, a sua namorada, que é a sua esposa hoje, sabemos. O que vimos naquela noite que tentou nos atacar era um lobisomem. Era aquele homem que estava nos observando. Mas eu deixo uma mensagem para todos os ouvintes. Não se enganem com belezas naturais, paisagens exuberantes, porque até no próprio incrível e fantástico paraíso habitava uma serpente perversa. E esse foi o meu relato, o acampamento.